Olá, sou Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Estamos tendo nosso tempo devocional com um dos meus mentores, Oswald Chambers. Ele faleceu mais de 100 anos atrás, mas através das palavras que ele guardou para nós, através da sua esposa, que criou esse livro devocional, Tudo para Ele, podemos crescer junto com a sabedoria desse discípulo de Jesus Cristo. É bom passar esse tempo devocional com os irmãos. Desde 1974, estou lendo Oswald Chambers e as devocionais no livro Tudo para Ele. Continuo recomendando que você adquira uma cópia desse livro ou e-book pelo Amazon, Tudo para Ele, Oswald Chambers. Você vai achar e pode ter essa coisa tão preciosa, essas palavras nas suas próprias mãos. Bom dia para cada um de vocês que chegando aqui ao vivo. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir essa devocional mais tarde, mas vamos lá. É um lindo dia aqui no Brasil, na cidade de São José dos Campos. Um dia muito bonito lá fora. E aqui dentro pode ser lindo também na nossa vida interior. Estamos lendo a devocional que deveria ser para dia 14 de janeiro. Nós não estamos lendo no dia escrito no livro devocional. Estamos lendo aqui dia 14 de janeiro. E o título é Chamados por Deus. Chamados por Deus. E tem um versículo, Isaías 6:8, diz assim: Ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí começa a devocional. Deus não direcionou seu chamado a Isaías. O profeta ouviu Deus indagando, quem há de ir por nós? O chamado de Deus não é exclusivo para um pequeno e seleto grupo de pessoas, mas para todos. Ouvir ou não o chamado de Deus depende da condição dos meus ouvidos. E o que ouço depende exatamente da minha atitude espiritual. A Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, são poucos os que provam que foram escolhidos. Estes, os escolhidos, são todos aqueles que moveram-se em direção a um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. E eles tiveram sua situação espiritual transformada e, portanto, seus ouvidos abertos. Assim, essas pessoas podem ouvir a voz do Senhor, continuamente perguntando, quem há de ir por nós? Contudo, Deus não nomeia alguém particularmente e ordena, agora vá você. Ele não forçou sua vontade sobre Isaías. O profeta estava na presença de Deus e ouvira claramente o apelo proclamado. A resposta de Isaías é pronunciada em completa liberdade e só poderia ser, eis-me aqui, envia-me a mim. Remova do seu pensamento, essa sentença é muito importante. Remova do seu pensamento a ideia de que Deus vem para forçar ou lhe implorar. Quando nosso Senhor chamou os seus discípulos, ele o fez sem qualquer pressão exterior irresistível. O apelo tranquilo, ainda que veemente, do seu siga-me foi transmitido aos homens que já estavam receptivos a esse chamado em todos os sentidos. Se permitirmos que o Espírito Santo nos conduza face a face perante Deus, também
ouviremos o que Isaías ouviu, a voz do Senhor. E em perfeita liberdade também responderemos: eis-me aqui, envia-me a mim. Lindo, muito bonito, muito correto, uma declaração que vale a pena considerar e meditar. Algumas coisas que soltaram das páginas aqui dessa leitura para mim. O chamado é para todos. Deus quer incluir todo mundo que quer fazer a sua vontade. O chamado se torna pessoal. E a nossa resposta é voluntária e nunca forçada. Não é Deus precisando de ajuda urgentemente. Não, é um convite. Siga-me. Permaneça em mim. Creia em mim. É um convite da graça. É um convite não do pânico ou de uma necessidade que Deus tem da gente em primeiro lugar. Não, nós precisamos estar numa situação de intimidade com Deus para que a gente possa ouvi-lo falando o coração dele, o que ele está querendo fazer. Aí a gente ouve e a gente quer participar. É voluntário. Uma coisa tão importante na espiritualidade é que não é forçada. Não tem uma ameaça. É uma declaração da realidade. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É um convite. Permaneça em mim e dará muito fruto. É o convite. Permaneça no meu amor e sua alegria vai ser completa. É um convite. A graça convida. A graça não nos força. O reino de Deus é um reino de pessoas que conseguem enxergar e ouvir a voz original do universo, que é a voz de Deus, a voz de Cristo, que é o Verbo, que é a palavra. Deus, alguém falou uma vez uma coisa que chamou minha atenção. Deus sussurra e Satanás grita. Deus sussurra e Satanás grita. A tentação é um grito. Quando Jesus foi tentado e levado para o deserto e ficou 40 dias sem comer, Satanás chegou gritando: se tu és o Filho de Deus, fala, vire essas pedras em pães. Ele grita. O convite dele é sempre no desespero, sempre no pânico. Salva-se, faça o que você pode fazer. Com Deus não. Com Deus é sempre, ele está quieto. Eu abri hoje de manhã um lugar pela internet para definir a palavra essa que Deus sussurra. Diz assim: perto sussurrava a água de uma fonte. É assim, sussurrava a água de uma fonte. Você já ouviu o som de uma fonte de água e você está chegando e você começa a ouvir esse som da água passando e passando e seu corpo e sua mente já começam a entrar em descanso. Isso é a voz que você vai ouvir. Não deixa alguém pregando um sermão ser a voz. Não deixe a ordem de um líder religioso ser a voz. Não vai para o campo missionário porque uma organização de missões chamou você. Aguarda a voz
que não grita, a voz que diz, venha comigo. A voz que diz, eu estou indo nessa direção. Você quer me acompanhar? É convite. Cristianismo não é força, é convite, é graça, é receber, regozijar e repartir. Ouça essa voz, porque essa voz fala, mas depende da qualidade da sua audição. Você tem que ficar quieto e focado, e você vai ouvir Deus falando numa voz tranquila como uma fonte de água jorrando, dizendo, venha comigo. Quem irá comigo? E você vai sentir no seu coração se esse caminho é para você. Aí ele vai guiando você até águas tranquilas, onde você pode descansar, e depois ele está com você até se você está na sombra da morte. Muito bonito, não é? Pense nessas palavras. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia ouvindo essa voz quieta e tranquila, que é a voz da criação do mundo. Que Deus te abençoe.